Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam em seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou. Ele carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele sofreu, morreu lá na cruz. Quantos podem adorar esse Deus? Quantos podem celebrar o Senhor Jesus? É motivo de nos alegrarmos, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele levou sobre si nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. No terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode fechar os seus olhos e adorar a Ele, dizer: Senhor, eu te agradeço pela Tua morte na cruz, porque hoje nós temos vida e vida em abundância. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo. Oh, te adoramos, Jesus, te louvamos, Jesus. Oh, te adoramos. Oh, celebre a Ele nessa noite. Se alegre nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Oh, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Oh, quantos podem se alegrar? Quantos podem adorar ao Rei?
Quantos podem se alegrar? Quantos podem adorar o Rei? Oh, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Quantos podem celebrar a Ele? Aplauda Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Ei, obrigado, Jesus. Aleluia. Dê um brado de louvor ao Rei que vivo está. Jesus, yeah. Aleluia. Oh, oh. Então vamos lá. João capítulo 14, verso 16. João 14, 16. Todos encontraram? Tem gente procurando ainda, estou aguardando. Domingo que vem vai ser fogo puro. É o culto das células. Em nome de Jesus. Então vamos lá. No versículo 16 está escrito, posso ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Pode repetir? João capítulo 15, verso 26 agora. João 15, 16. É uma página, você vira apenas uma página aí, você já vai achar. Posso ler? João 15, 26. Quem encontrou, diga amém. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pode repetir? Bendito e poderoso Deus, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Consolador Espírito Santo, peço a tua unção para falar do teu poder, para falar do teu nome. Pai, se o Senhor não for comigo, não estiver comigo e usar os meus lábios, não terei condições de fazer absolutamente nada. Sem ti nada sou. Eu peço a tua graça em nome de Cristo, e que nesta noite o teu povo possa ter cheio de tua graça, cheio do teu poder, que o Espírito Santo possa adentrar em cada coração, possa mover cada vida, e que muitos nesta noite possam até falar em línguas estranhas, possam ser batizados com o Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus, repreendendo todo o poder do mal, todas as obras malignas que não tenham poder nesse lugar. Em nome de Cristo, e toda a igreja diga amém. Antes de se sentar, olha para o seu irmão e fala assim: é muito bom te ver adorando ao Senhor. Assentai-vos. Glória a Deus. Amém. Bom, as crianças já foram para a sala delas. Só tem adultos, só tem gente grande. E essa gente grande não conversa durante a palestra, durante a mensagem, não é, irmão? Todo mundo fica observando, alimentando e se abastecendo. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós lemos aí 2 versos. E eu quero tomar como tema desta palavra hoje: quem é o Consolador? O que eu falei? Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo de Deus. O Consolador é a terceira pessoa da Trindade Divina. Observe o que vou dizer. Após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias aqui na terra. E durante esses 40 dias, ele esteve constantemente com seus discípulos.
ensinando como prosseguir falando ao teu respeito, ou falando de salvação. Quando foi no último dia dos 40 que Jesus se preparava para voltar para a casa do Pai, Jesus disse para ele, reuniu com eles ali no Monte das Oliveiras, e Jesus disse assim: eu vou de volta para casa, eu estou de volta para casa, vou voltar agora para minha casa, mas vocês não vão ficar só. Olha o amor dele para conosco. Vocês não vão, ele disse, eu vou rogar ao meu Pai, rogarei ao meu Pai, e ele enviará um outro Consolador para ficar com vocês. Aleluia! Para ficar com vocês todos os dias, assim como eu estou, esse Consolador vai estar com vocês. Ainda antes de subir, a nuvem desce aos teus pés, antes de subir, ele deixa uma mensagem edificante para os seus discípulos. Ele disse para todos eles que estavam diante dele: permaneçam em Jerusalém. O que ele disse? Até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas vocês permaneçam em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Ele quis dizer: eu vou para o meu Pai e vou rogar, vou pedir que ele envie o Consolador. Então vocês ficam em Jerusalém aguardando essa chegada. Diga aleluia. Os discípulos obedientemente aguardaram pacientemente até o grande dia. A Bíblia nos relata que todos os discípulos, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente um mover sobrenatural começou a acontecer naquele lugar. A Bíblia diz que um fogo jamais visto, um derramamento poderoso, a Bíblia diz que um fogo jamais visto foi derramado sobre os que estavam naquele lugar. Amém? E todos que estavam ali adorando a Deus, por causa daquele fogo que é derramado sobre eles, eles então começam a falar em outras línguas. Eles começam a falar em línguas estranhas. Eles que estavam reunidos orando começam a falar línguas diferentes, tudo estava enrolado. Digam aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus deixa bem claro: o mover jamais visto antes. As pessoas dançavam, as pessoas pulavam e saltavam de alegria naquele lugar onde estavam reunidos. A Bíblia diz que os que estavam por lado de fora, os vizinhos, acharam aquilo estranho. Os vizinhos achavam aquilo muito estranho. Puxa vida, uma hora dessa, essas pessoas estão falando em língua diferente, uma fala completamente diferente. Afinal, o que está acontecendo? As pessoas que estavam por lado de fora diziam: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Como eles estão falando desta forma? Talvez alguns disseram assim: é um bando de fanáticos. Uma hora dessa aí, falando em línguas completamente diferentes, dançando, pulando, gritando. A Bíblia, a palavra de Deus deixa bem claro que foi justamente nessa hora que Pedro que nunca teve coragem de pregar para ninguém, Pedro que nunca teve coragem de falar de Jesus para ninguém, se levantou cheio da unção do Consolador. E pela primeira vez ele começou a falar com uma ousadia. E pela primeira vez Pedro começa a falar com autoridade. Ele então move os seus lábios e diz: nós não estamos embriagados como vós dizeis. Ainda mais uma hora dessa, o que acontece, disse Pedro, o que ocorre é que fomos revestidos do poder de Deus. E os que estavam por lado de fora ouviam ele falar claramente. O que ocorre é que todos nós fomos revestidos do poder de Deus. O fogo do Espírito Santo foi derramado sobre nós. Amados, os discípulos ficaram tão cheios do Espírito Santo que eles queriam ganhar o mundo inteiro para Jesus logo. Eles estavam tão cheios que eles queriam sair evangelizando, que eles queriam sair falando, que eles queriam pregar de qualquer forma. É tanto
que Pedro e João, a Bíblia diz que eles estavam com uma unção tão forte na vida dele, a unção do Espírito, que eles resolveram fazer, pela primeira vez, quem sabe, uma visita no Templo Formosa. A Bíblia diz que os dois vão lá fazer uma visita, uma unção só. Vamos lá assistir o culto, vamos lá ouvir, vamos lá ver. E quando eles começaram a subir a escadaria do Templo Formosa, eles viram o lado esquerdo do templo, na parede que ficava distante da porta, um pouco distante, um homem que era paralítico de nascença, que todas as pessoas que passavam estendiam a mão e pediam esmola. E quando Pedro e João se aproximavam daquele paralítico, mais do que depressa, ele já estende a mão ou a sua mão e diz para os dois: por favor, dai-me uma esmola, me dá uma ajuda, me dá uma oferta, me dá uma ajuda, me dá um dinheiro. Pedro e João pararam para dar atenção àquele paralítico. Eles pararam e olharam para o paralítico, como vocês conhecem a história. Pedro e João disseram: nós não temos dinheiro para te dar, nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos algo mais valioso que o dinheiro, nós temos algo mais valioso que a prata, nós temos algo mais valioso que o ouro. Talvez o paralítico, olhando, ouvindo essas palavras, dizia: puxa vida, o que é melhor do que o ouro? O que é melhor do que a prata? O que é melhor do que o dinheiro? E então Pedro e João disseram: nós temos algo maior do que tudo isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando ele deu essa palavra, ou dirigiu essa palavra, algo sobrenatural entrou nas pernas daquele paralítico, que esticou, ele deu um salto só e começou a gritar que estava curado. Enquanto ele gritava no pátio, Pedro e João entraram para o templo, e ali passaram a assistir, a ouvir o que os sacerdotes diziam. Enquanto os sacerdotes diziam, o paralítico, que agora não era mais paralítico, vinha atrás entrando e gritando: eu estou curado, eu estou andando, não vou precisar mais ficar sentado na porta do templo para mendigar. Olha para mim, eu estou curado. Aí o culto daquela manhã parou. Todo mundo ficou olhando para aquele homem que gritava, porque o culto daquele templo era um culto assim, apagado, não havia glória, as pessoas eram tudo silêncio, parecia que todos estavam mortos. E então todo mundo ficou apavorado, olhando para um, gritando. Então ele se aproxima e diz assim: mas você não é o paralítico? Sim, eu era o paralítico, agora eu estou andando. E afinal, o que aconteceu? Aí ele apontou para os dois, aqueles dois que estão de pé ali: eles me curaram. Então o pessoal partiu para cima de Pedro e João: afinal, o que você fez? Você curou ele como? Então disse Pedro: nós não curamos ele, nós apenas usamos o nome daquele que vocês crucificaram, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. É ele que nos disse para ir pregar o evangelho por toda a criatura, aquele que acreditasse e fosse batizado seria salvo. É esse Jesus que curou esse homem. A Bíblia diz que eles puderam falar abertamente do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não pregaram uma outra coisa senão, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Foi esse Jesus que nos usou para curar esse homem. É Jesus que vai nos usar para curar muitos outros. E se vocês acreditarem nele, ele vai mudar a vida de vocês. A Bíblia diz que 3.000 almas, 3.000 pessoas estavam dentro daquele templo, e todas as 3.000 se curvaram, se renderam e disseram: o que faremos para receber Jesus? E então eles pregaram, eles mostraram o caminho como seguir, e 3.000 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que isso aconteceu? Porque eles estavam cheios da unção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não tem coragem de evangelizar. Sem o Espírito Santo você não tem coragem de pregar. Sem o Espírito Santo você tem vergonha de carregar a Bíblia. Sem o Espírito Santo você tem vergonha de falar alguma coisa para Deus. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não vai ter vergonha de nada, porque Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar força, e você vai conseguir sobressair em qualquer caminhada. E esse mesmo Espírito está aqui nesta noite. Se você crê, diga um aleluia bem forte. O Espírito Santo está aqui.
Eu creio que Ele está aqui. Muitos estão sentindo a tua presença. Só quem está gelado, frio, que não consegue sentir. Mas se você estiver na unção, se você estiver olhando para Jesus, o amor que Ele tem por nós, e sentir que o Espírito Santo está aqui, você vai começar a dar glória, você vai começar a glorificar, você vai começar a dizer: não há Deus como nosso Deus. O seu amor foi tão grande que Ele foi, mas mandou um Consolador para ficar conosco. Sabe por que a igreja ainda existe? Por causa do Consolador. Porque se o Espírito Santo não estivesse, não existia igreja. Porque no dia que Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai embora, vai levar a igreja. E então imagina como vai ficar a situação do planeta. Com o Espírito Santo nós temos luta. Agora imagina sem Ele. Temos luta, mas Ele está conosco nos fortalecendo. E sem Ele não tem como te fortalecer. Tome sua decisão, conserte enquanto há tempo. O Espírito Santo é o Senhor da sabedoria e do conhecimento. O Espírito Santo é o Senhor da fé, da cura e das operações de maravilha. O Espírito Santo é o Senhor da profecia, ou das profecias, do discernimento e do dom de língua. E esse Espírito Santo, repito, Ele está aqui. Esse Consolador está no nosso meio. Ele que está batendo no seu coração. Continua buscando ao Senhor, porque não há outro caminho. Você vem para a igreja, você está triste, desanimado, pensando voltar para o mundo, tentando praticar as coisas que o diabo, que o mundo oferece, mas o Espírito Santo é aquele que está intercedendo. Quando você parte para o mundo para fazer coisas erradas, o Espírito Santo chora, ele geme, porque ele não quer que você perca a sua alma, ele não quer que você vá para o inferno. A Bíblia diz que ele intercede por você com gemidos, para que você volte para Jesus enquanto há tempo. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, diga aleluia. Diga graças a Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, ele é o ascender dos apóstolos, a confiança dos profetas, ele é o incentivar dos evangelistas, ele é a paciência do pastor e a sabedoria do mestre. Esse Espírito Santo que está conosco nesta noite. Sabe por que você vem à igreja? Não é porque Paulo, Pedro ou José fez você vir. Não, você veio para a igreja porque o Espírito Santo falou ao seu coração: vai. O Espírito Santo usou alguém para falar: vamos lá. Você está aqui porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, você precisa pedir a Jesus para escrever, aceitando Ele. O Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. Não perca, não perca, não perca a salvação. Quem está sentindo a presença de Deus, diga aleluia. Segura na mão do seu irmão e fala assim: o Espírito Santo é o Senhor dessa igreja. Fala para ele: o Espírito Santo é o Senhor da minha vida. Certa feita, Paulo e Silas foram alertados numa visão pelo Espírito Santo, que a cidade de Filipe, região de Macedônia, estava infectada de espírito de adivinhação, infectada de demônios. Paulo e Silas, obedientemente, diz a palavra, que se dirigiram até a cidade de Filipe. E ali, antes de começar a evangelizar, eles primeiro fizeram uma campanha de oração para ver o que o Espírito Santo queria que eles fizessem primeiramente. E eles começaram a ir todos os dias para um determinado lugar para orar e buscar ao Senhor e dizer: Senhor, aonde o Senhor quer que começamos? O que o Senhor quer que façamos? E todos os dias. E a Bíblia diz que um dia eles dois iam para o lugar de oração. Quando se aproximava de uma praça, eles viram ali um grupo de pessoas, e no meio do grupo havia uma moça. Esta moça estava com os olhos vendados, sentada numa cadeira, e ali havia muitas pessoas em volta daquela jovem. Aquela jovem tinha dois senhores que controlavam ela, além de Satanás, que era o senhor daquela jovem. E aquela jovem estava ali, e ela adivinhava a vida das pessoas, mas só adivinhava o passado, porque o futuro o diabo não adivinha. O futuro pertence a Deus, só Deus conhece o futuro. O diabo, quando adivinha só o passado, porque o passado ele já viu. Então ele usava a moça, e a moça então começava a olhar para o povo e dizia assim: ó, fulano de tal, você é casado com fulana, você tem tantos filhos, e falava tudo detalhadamente. Aí o pessoal: oh, que poder maravilhoso! Mas era o diabo. E as pessoas enchiam aquele lugar para ver aquela moça adivinhar.
E nesse dia Paulo e Silas iam para o lugar de oração. Quando eles estavam passando justamente de frente ao grupo, aquela moça que estava sentada na cadeira com os olhos vendados, ela moveu seus lábios pelo espírito maligno de adivinhação e disse assim: gente, para um pouco. Todo mundo parou. Vocês estão vendo esses dois rapazes que estão passando aí? Ela estava de olhos fechados, vendado. Como ela sabia? Está vendo esses dois que estão passando aqui agora? Esses dois são servos do Deus Altíssimo, e eles vieram a essa cidade para falar de Jesus Cristo. Bom, até que ela trouxe uma mensagem correta. Sim ou não? Só que Paulo não gostou de ser propagado por espírito de adivinhação. Paulo e Silas não gostaram de ser propagado por demônios. Eles voltam no grupo e olham para aquela moça, e antes da moça falar qualquer coisa, eles estendem as mãos e disseram para o demônio: quero que saia agora do corpo desta jovem, saia! E no meio do instante a moça tombou da cadeira e se apagou. Segurou na mão dela, ela levantou, tirou a venda e perguntou: o que está vendo? O que está acontecendo? O que houve? Ela não sabia de nada, porque era possuída por espíritos imundos. A moça foi totalmente liberta, mas os homens que controlavam aquela moça, eles ficaram indignados e denunciaram aqueles dois pregadores. Levaram até a justiça. E então os policiais vieram atrás. A justiça foi atrás de Paulo e Silas e chegaram para eles e disseram assim: olha, segundo a população, quem joga para a população, mas segundo dois homens, os dois poderosos, que disseram para a justiça: manda embora esses dois caras, porque eles trouxeram problema para nós. A justiça obedeceu porque os dois senhores eram homens do cacau, controlavam a cidade. Então a justiça: tudo bem, vamos fazer. O que você pede que nós não façamos? Então mandou os policiais atrás. A policial chegou lá, os policiais disseram assim: olha, segundo a população, vocês estão trazendo danos aqui, você está incomodando, vocês estão trazendo problemas e vocês têm que ir embora. E eles disseram: sim, nós vamos, depois que anunciarmos Jesus Cristo a essa cidade. Vamos embora, depois que pregarmos a palavra de Cristo. Mas os soldados disseram para eles: se vocês continuarem aqui, vocês vão presos. Ou vocês vão embora ou vão para a cadeia. Tudo bem, foram embora. No outro dia, Paulo e Silas estavam pregando novamente. Novamente manda atrás de Paulo. Pega Paulo e Silas e leva para a praça principal da cidade, aquela praça onde a mulher estava adivinhando as coisas, e amarraram Paulo e Silas num poste, um de costa para o outro num poste, amarraram e trouxeram aqueles que batem, aqueles que dão chicotada, e mandaram bater na praça, na frente de todo mundo, e foram dando chibatadas, que as chibatadas eram tão fortes que cortava as vestes, feria os braços, feria as pernas, as costas, e eles estavam ali, não gritavam ai, não gemiam, mas ali aguentando, calados, eles estavam apanhando, até que o capitão disse: chega, agora algeme e levam para a prisão. Pegaram, desamarraram, algemaram e levaram para a prisão. E quando chegaram na prisão, chegaram todos molhados, todo marcado de chibatadas, ensanguentados, e ali eles ficaram atrás da grade, algemados atrás da grade. Aquela penitenciária estava lotada, mas ali também estava Paulo e Silas, que foram presos injustamente só porque anunciavam as boas novas. Mas como eles tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles, eles não tiveram motivo de reclamar. Eles não reclamavam, não ficavam dizendo: o Senhor nos abandonou. Nos dias de hoje, se algum crente sofrer assim, vai dizer: Senhor me abandonou, o Senhor me deixou na mão desses caras, olha como é que eu estou sofrendo. A família vai dizer: cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus que não resolveu? Deixou meu filho nessa situação, deixou minha esposa nessa situação. Pessoas vão reclamar desta forma, mas naquela época não. Paulo e Silas, que estavam machucados, presos, amarrados, eles não reclamaram. Quando tudo estava normal, o capitão chegou e disse para o carcereiro: você tem que tomar cuidado com esses dois homens aí, esse tal de Paulo e Silas, eles têm poderes sobrenaturais. Cuidado com eles, esses homens são perigosos. E o carcereiro já ficou com medo. O carcereiro então teve que pegar uma cadeira, aquelas que balançam, e aí ficar de frente à cela, olhando para ele o tempo todo com a espada ali, porque estava com medo. Falaram que eles eram perigosos.
E tudo estava normal. De repente a noite foi chegando. Paulo e Silas então começaram a louvar a Deus. Paulo e Silas então começaram a adorar ao Deus Todo-Poderoso. Adorando a Deus, os prisioneiros já estavam deitados, os prisioneiros já estavam dormindo, quando começaram a ouvir cântico dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia, onde havia anos que ninguém cantava, onde havia anos que não havia um sorriso, alegria, tudo era tristeza. E agora alguém estava cantando, e as pessoas que estavam dormindo iam levantando, se levantando e indo para a grade. Mas de onde está vindo esta voz? Quem está cantando? Alguém diz: é aqueles dois que foram presos hoje. Mas eles não estão todos ensanguentados, machucados? Eu não sei, mas olha para vocês verem, eles estão tão machucados, mas parece que o Deus deles está no meio deles. Os prisioneiros ficavam impressionados porque aquele hino que eles cantavam estava balançando todo mundo. E o carcereiro que estava de frente, de olhos arregalados, dizia: não é possível, como pode? Eles estão tão machucados, parece que esse Deus dele está no meio deles. E eles cantavam: alegre andamos na luz com Jesus, alegre levamos a mensagem da cruz. Eu não sei qual é o hino, estou inventando ele. E eles cantavam ali, adoravam a Deus, falavam e cantavam. De repente começaram a adorar a Deus, e todo mundo de pé nas grades olhando, todo mundo nas grades ali escutando. O carcereiro de olhos arregalados não estava mais assentado, ele estava olhando de olhos arregalados, enquanto eles louvavam a Deus. A oração e o louvor dos dois entrou no terceiro céu. Deus mais que depressa chamou um anjo e disse: desça lá na penitenciária, na cidade de Filipe, porque os meus servos estão presos, estão atrás das grades. Vão lá e liberta Paulo e Silas. A Bíblia diz que o anjo obedientemente, numa velocidade de um relâmpago, desceu, e quando ele coloca os pés no chão da penitenciária, tudo começou a tremer, as paredes tremeram, as grades começaram a tremer, porque nada nesse mundo resiste o poder do eu sou, resiste o poder do alfa, do ômega. Nada nesse mundo consegue suportar o poder do nosso Deus. O poder do nosso Deus é o maior poder que existe em tudo, nos céus e na terra. Pode aplaudir mais forte o nome de Jesus. Agora eu pergunto: por que Paulo e Silas, mesmo machucados, cantavam? Porque o Espírito Santo estava com ele. Quem tem o Espírito Santo do Senhor não tem tristeza. Ainda que está doendo, ele está louvando ao Senhor. A dor está na perna, ele está adorando ao Senhor. A dor está na barriga, ele está louvando o Senhor. Dor de cabeça, ele está pregando, ele está adorando o Senhor. Dor nas pernas, dor em qualquer parte, coração batendo, ele está adorando o Senhor. Porque ele sabe muito bem que a melhor é estar com Deus. Ele sabe muito bem que no dia que bater as botas aqui, ele vai continuar vivendo ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele louva ao Senhor, porque tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu quero perguntar à amada igreja nesta noite: quem é este Consolador? Aleluia! Ele é a luz que nunca se apaga, é o sol que nunca se opõe, é o fogo da purificação, é o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é este Consolador? É o fôlego da vida, é o azeite da unção real, é o óleo da unção ministerial. Digam aleluia! É o aroma da igreja, ele é o intercessor amado, e ele, repito, está aqui no nosso meio dizendo para você: eu sou o seu Consolador. Eu sou o seu Consolador. O seu Consolador não é Paulo, não é Nazaré, não é pastor Sérgio, é o Espírito Santo de Deus. A decisão de batizar, a decisão de servir a Deus, não é porque o pregador, não, é o Espírito Santo de Deus. Porque o pregador, o professor, o líder é apenas um instrumento, e quem muda o coração não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é este Consolador? É a água que jorra para a vida eterna. Aleluia. É Ele quem estimula a igreja para orar.
para jejuar, para evangelizar, para ensinar, para exortar e orientar o rebanho de Cristo. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Aleluia. Você vem na igreja é porque o Espírito Santo está acomodando você para ir. Porque se você for esperar pela carne, a carne quer ficar em casa assistindo o culto do Faustão, assistindo o culto do Silvio Santos. Mas quando você é movido pelo Espírito, você vai para a igreja para sentir o culto que é dedicado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai para a igreja para adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que está acima de tudo. Aleluia, Jesus. Eu quero concluir minha pequena palavra nesta noite para orarmos. Foi o Consolador amado que usou Pedro, Paulo, Silas, André, Tiago, João, Bartolomeu, Barnabé, Judas, Filipe e muitos outros. Aleluia. Foi ele que revelou a João tudo o que ia acontecer nos últimos dias. Foi ele que usou João para escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse. É Ele que me usa, diga aleluia. É Ele que sustenta a igreja de Cristo. E esta alegria que você está sentindo agora é a fonte inesgotável da vida eterna que está em você. Ele é a fonte inesgotável da água da vida eterna. Digam aleluia. Eu sei que para falar inglês você precisa de 5 ou 6 anos e ainda não está 100% qualificado. Para falar em japonês você precisa de 10 a 12 anos, ainda também não está 100% qualificado. Mas para falar na língua dos anjos você não precisa de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Basta você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E se você abre o coração, Ele vai entrar e vai batizar você, e você vai sentir uma nova criatura. Se você quer que esse Espírito Santo continue movendo a sua vida, fique de pé e exalta o nome dele, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Fique de pé toda a igreja, levanta as duas mãos para o céu, não para aplaudir, mas para dizer: Senhor, nós Te amamos. Espírito Santo, sem o Senhor nada somos. Senhor, nos capacita, nos fortaleça, retira de nós todo medo, tudo que não presta, em nome de Jesus. Espírito Santo, faça eu tomar nojo de tudo que não presta, de tudo que Jesus não gosta, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa-me para falar do Teu amor. Aleluia. Coloca agora a mão à altura do seu coração. O Espírito Santo, se você quer Ele na sua vida, quando você recebe Ele de verdade na sua vida, você toma nojo da cachaça, você toma nojo das drogas, você toma nojo do crime, você toma nojo do roubo, você toma nojo de tudo que não presta. Basta você ter um encontro real com o Espírito Santo, porque quando se encontra com Ele e é cheio do Espírito Santo, você toma nojo de tudo que não presta e basta dedicar a sua vida a Ele. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Sabe por que às vezes muitos não falam em língua? Porque eles não têm a capacidade de perdoar ou de liberar perdão, não têm a capacidade de ajudar aqueles que estão afundando, não têm a capacidade de ajudar aqueles que precisam de ajuda, não têm a capacidade de buscar ao Senhor de todo o coração. Mas você, igreja, eu falo contigo nesta noite, seja homens e mulheres de coração aberto para ajudar os que precisam, os que necessitam. Vamos ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de ajuda. Agora você vai mover os seus lábios e vai pedir, falar para Ele: Espírito Santo, enche-me, enche-me, enche-me. E você vai falar, enquanto isso o grupo desce e vocês começam a adorar ao Senhor. Mas abra a sua boca e vocês que já são cheios do Espírito Santo, você vai dirigir até as pessoas que necessitam dele e ajude orando pelos outros. Vamos fazer isso, é um mover nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, não há Deus como o Senhor é a razão do meu viver, o Senhor é a razão da viver desta igreja. Meu Pai, que o espírito de morte não tenha poder na vida desse jovem, desta jovem, não tenha poder na vida desse casal, não tenha
poder na vida desta família, mas que o Espírito Santo de Deus possa envolver agora. Igreja, abra sua boca, começa a glorificar, começa agora a dançar na presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Abre a sua boca e diga: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e não há Deus como o Senhor. Começa a glorificar e dizer: glória a Deus, aleluia. Os anjos clamam noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mova os seus lábios agora. Adora ao Senhor. Adore ao Senhor. Adora ao Senhor. Adora ao Senhor. Santo, 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 Santo é o teu nome. Igreja, mova os seus lábios. Mova os seus lábios. Não fique com vergonha ou com medo. Adore ao Senhor. Ao Deus do meu amor. Aleluia. Pastores, vão até essas pessoas que estão aí, toca as mãos, ajuda. Obreiro, líder de célula, vai no meio dos pessoal, abraça, ora com eles. Acordem, vamos lá, em nome de Jesus. Vai até essa pessoa que necessita de ajuda, ore com ela, esteja junto, diáconos, façam isso. Vamos lá, todos, em nome de Jesus. Diáconos, vai até essa pessoa, abraça e ora com ela, para que seja liberado o Espírito Santo. Vocês que têm o Espírito Santo, faça isso. Espírito, Espírito, aleluia. Abraça e ora com essa pessoa. desce como fogo. Abrace essa pessoa. Santo, 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 Santo é o teu nome. Santo, Santo, Santo é o teu nome. E enche-me de novo. Opera, meu Deus, derrama teu Espírito, 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 derrama teu Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Opera, meu Deus, opera, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Reveste no teu poder. Opera, Senhor. Passa por esses corredores, Senhor. Restaura vidas nesta noite. Restaura famílias nesta noite. Deixa o Espírito Santo ser o Senhor da tua vida. Deixa o Espírito Santo ser o Senhor da tua vida. Sem nenhuma explicação. Aleluia, Jesus. Eu adorarei. Olha para essa pessoa que está do seu lado, abrace ela e diga que o Espírito Santo está aqui. Diga que o Espírito Santo está aqui nessa noite para ajudá-lo. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Diga a ela: o Espírito Santo quer mudar o rumo da tua história. Abraça essa pessoa. Faça isso, igreja. Você é o povo do avivamento. Você é o povo do avivamento. Faça isso. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo.
Santo, 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 santo é o Senhor. Glórias, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Encha a minha vida, Encha, Deus, com teu poder, pois de ti Jesus, eu quero aleluia. ser. Espírito de Deus, enche o meu ser. Enche o nosso ser, Espírito de Deus. Enche o nosso ser. Aleluia, Senhor. Encha a minha vida, Glória ao teu nome, Senhor. enche-me com teu Glória ao teu nome, poder, Jesus. pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha a minha vida. Toda a igreja. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.